Olá para todos, sejam bem-vindos mais uma vez e vamos a mais um estudo, mais um conteúdo. É correto o pastor, ou líderes, ou donos de igrejas serem ricos? Receber salário de igreja ou cobrar para pregar é bíblico? Se você pesquisar, aí está cheio de pregadores que cobram fortuna e estão se enriquecendo às custas disso. Isso é bíblico? A Bíblia tem a resposta. E muitos pregadores, pastores, líderes, donos e fundadores de igrejas não gostariam de ver esse vídeo. A Bíblia tem a resposta para essa questão. Na internet vemos o alto cachê que pregadores da atualidade cobram e enriquecem. Isso é meio de vida. E a igreja que os contrata é para atrair o público devido à popularidade do tal pregador. Por fim, acaba sendo tudo meio de vida. Tudo aquilo que leva um proveito financeiro em cima é meio de vida, é comércio. Viver da obra, de acordo com a Bíblia, não é errado e nem pecado. Receber salário de igreja não é errado e nem pecado para aqueles que trabalham em tempo integral. Mas existem algumas questões. Você nunca vai achar na Bíblia alguém que ficou rico às custas do Evangelho, como vemos hoje. Viver da obra não é ficar rico. Nem um apóstolo, nem um discípulo ficou rico às custas da igreja. Já vamos provar. 1 Timóteo 5, verso 18, lá diz que digno é o obreiro de seu salário. Mas de quanto seria este salário? Vamos provar na Bíblia que salário é sustento e não enriquecimento. Paulo disse em 1 Coríntios 9,14: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Quem disse isso foi Paulo. Mas Paulo não ficou rico. Paulo fazia tendas, mas em algumas ocasiões ele foi sustentado pela igreja, mas não ficou rico. Podemos provar isso. Ser sustentado pela igreja não é errado, mas fazer disso meio de vida e até ficar rico, como muitos nos dias atuais, é errado sim. Vamos usar como base o que Paulo disse quando ele se despediu de Éfeso. Veja na sua tela e preste muita atenção. Atos 20, 33 e 34. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro e nem a veste. Vós mesmos sabeis que, preste atenção, para o que me era necessário a mim e às que estão comigo, essas mãos me serviram. Preste bem atenção no necessário, que é a palavra-chave. Veja que Paulo diz que para ele e os que estavam com ele, somente o necessário, ou seja, comida, roupa, transporte. Então, usar o argumento que Paulo disse aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho, e digno é o obreiro de seu salário, não serve de argumento para ficar rico, como estes que vemos na internet. Fica claro que Paulo e os que faziam a obra com ele não eram ricos. Então os apóstolos não eram ricos. Ganhavam apenas o necessário para a sobrevivência. Agora vamos provar que os discípulos não ficaram ricos e viviam apenas do que davam a eles. E que salário é sustento e não enriquecimento. Veja o que Jesus disse para seus discípulos quando os instruiu acerca da obra que iam fazer. Mateus 10, verso 9 e 10. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o obreiro
operário de seu alimento. Jesus disse que não era para levar suprimentos e nem dinheiro, pois seriam sustentados pelos outros, e realmente foram, não passaram fome. Agora vamos ver Lucas, capítulo 10, versos 5 e 7, de volta na instrução que Jesus deu aos seus discípulos. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz nesta casa, e se ali houver paz, e se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, senão voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo, preste atenção, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Em Mateus 10, verso 10, diz, digno é o obreiro de seu sustento, e já em Lucas 10, verso 7, diz, salário. Mas em nada muda quanto o significado quando analisamos as orientações que Jesus deu aos seus discípulos e o relato de Paulo, onde ele disse para ele e os demais somente sustento. Então, salário é sustento, sustento é salário, e não isso que vemos em muitas igrejas nos dias atuais. Pessoas enriquecendo às custas de pessoas incautas, que não desenvolvem o entendimento e ficam dando dinheiro para enriquecer. Então, de acordo com a Bíblia, temos a certeza que digno é o obreiro de seu sustento. Salário é sustento e não enriquecimento. Se um pastor ou pregador deseja ficar rico ou ter uma vida abastada, não poderá viver só da obra, como vemos por aí. Pregadores que ficam ricos fizeram disso meio de vida e são pagos por pessoas sem entendimento, pessoas que foram manipuladas. E muitos estão há 20 anos, 30 anos e continuam dando dinheiro para eles. Veja qual é o salário do líder de sua igreja, veja qual é o salário do presidente da tua igreja, qual o carro que ele anda, qual é o condomínio que ele mora. Se ele tiver uma vida abastada, fique sabendo que você está ajudando a financiar a riqueza dele. Viver do evangelho não é ficar rico às custas da igreja, como estes que vemos na internet. E também na TV também tem, que fizeram disso um meio de vida lucrativo. Inclusive, muitas igrejas fazem disso meio de vida. Por isso convidam pregadores e falsos profetas com popularidade para atrair público para a sua igreja. Por trás de tudo isso existe uma segunda intenção, não apenas do falso profeta, mas como da igreja que o contratou. Tem igrejas que o pastor precisa bater meta de arrecadação, senão ele é substituído. Precisa encher a igreja. E vai me dizer que isso não é comércio. Eles contratam pregadores que têm nome e enchem a igreja e arrecada, atrai público para eles, e assim vai. Então, de acordo com a Bíblia, o pregador que vive da igreja deve ser sustentado pela igreja. Não é passar fome, não é viver na miséria. Deve ser ajudado com alimentação, vestuário, gasolina, passagem de ônibus, de avião, se for preciso. Tudo aquilo suficiente para ele viver, mas não viver na miséria, Ter uma qualidade de vida suficiente, para que tanto ele quanto a igreja não sejam mal falados. Os que se enriqueceram disso e cobram alto valor são mercenários que fizeram disso meio de vida. São pessoas que fizeram disso meio de vida. E as pessoas que contribuem, pagam seus altos cachê, são pessoas que não têm conhecimento bíblico suficiente. Se deixaram ser manipulados, ao invés de dar para quem precisa, dá para pessoas que não precisam, para aumentar o seu enriquecimento. É isso aí. Se gostou, dá um joinha. Alguns podem não gostar, mas fazer o quê? Essa é a verdade. Dá um joinha para que o Google divulgue para mais pessoas. Se não é inscrito, se inscreva e até o próximo.